Então vamos lá, pessoal, parâmetros para análise CA do MOSFET intensificação, tá? Aqui eu vou falar brevemente, pessoal, o que são os parâmetros CA do MOSFET intensificação, só que não vai ser dado tanta ênfase, pessoal, porque esses parâmetros CA, pessoal, eles são utilizados para trabalhar com o MOSFET intensificação como sendo um amplificador, como a gente já viu lá nas aulas passadas, lá com o JFET e com o transistor bipolar. Tá? Um amplificador classe A ou classe AB, por exemplo, tá? Posso operar com MOSFET também. Só que não é muito utilizado, tá? Eu acho que é uma utilização bem restrita, então a gente vai passar brevemente e eu não vou cobrar assim análise CA do MOSFET intensificação em prova, tá? Podem ficar tranquilos, tá? Mas vamos ver brevemente aí para vocês saberem onde é que veio as equações. Então, pessoal, um dos ganhos bem importantes que a gente já viu lá no MOSFET de depleção e no JFET também é o ganho de transcondutância, tá? O que é o ganho de transcondutância? A relação, então, entre a tensão do gate source e a corrente de dreno, pessoal, a gente viu que ou ela é dada por aquela equação de Shockley, lá no JFET e no MOSFET de depressão, ou naquela equação da corrente do dreno que a gente viu antes, que é aquela do K vezes VGS menos VT ao quadrado, tá? Em todas elas, pessoal, para trabalhar com aquela equação, ela é uma equação quadrática, né? Não linear, tá? Que é essa curva em preto aqui, ó, que é a relação VGS por ID. Ok? Então o que a gente faz? A gente pega e lineariza essa equação num ponto de operação, tá? Ou seja, a gente, em vez de usar a curva aqui quadrática, a gente usa essa reta em azul aqui, ó, que ela tem a mesma inclinação que a curva quadrática num ponto de operação, tá? A mesma inclinação, ou seja, próximo desse ponto aqui, que vai ser o ponto de quiescente, né? Próximo a esse ponto, as duas vão ter valores muito próximos, tá? E como ela é uma curva linear, uma curva reta, uma reta aqui, né? Ele vai ter parâmetros lineares, então vai ficar muito mais fácil de trabalhar, tá? Então, a gente vai aproximar por uma reta, ok? E uma reta, pessoal, ela é descrita por dois parâmetros, basicamente, tá? O coeficiente linear, tá? Que ela é o IDQ, né, que é o coeficiente aqui, ó, a coeficiente linear, que é a corrente de dreno quiescente, né, que a gente vai calcular ela lá na análise CC, ok? Então, em cima da corrente de dreno aqui, ó, que é dado por uma reta, ela tem um parâmetro fixo e uma inclinação, né, que é a contribuição do VGS, tá? Então, vai ser VGS, né, quanto de VGS vai variar que vai produzir corrente de dreno, ok? Então vai ser só a variação em torno do ponto de variação, um delta VGS em torno do ponto de operação. Que o ponto de operação está aqui, ó, já está calculado. Tá? Então em cima do ponto de operação vai ter uma variação, que é causada pela tensão de gate. Ok? E essa tensão de gate então vai multiplicar um ganho, chamado ganho de transcondutância. Tá? Por que é transcondutância? Porque entra tensão e sai corrente. Tá? Se fosse um ganho que entrasse corrente e saísse corrente, seria só um ganho de corrente. Ou entrasse tensão e saísse tensão, é um ganho de tensão. Mas como entra tensão e sai corrente, é ganho de transcondutância, tá? A gente já viu lá no JFET, mesma coisa. Aqui a gente chama de ganho GFS, tá? Nos datasheets eles usam GFS. Lá no JFET a gente usava GM, né? Então esse GF, pessoal, ele é o quê? Ele é o quanto variou de corrente em relação ao quanto variou de tensão. Ou seja, é a derivada da corrente em relação ao VGS, tá? Então a gente vai fazer essa derivada agora. Então, como é que a gente faz? A gente pega essa equação aqui, que é uma equação quadrática, tá? E faz o quê? Deriva ela em relação ao VGS, tá? Então, é a derivada de K vezes VGS menos VT ao quadrado, tá? Esse K é uma constante, ele vem para fora, vai vir para cá. Tem que fazer a derivada dessa equação ao quadrado, que ela é desse tipo aqui, ó, né? Ela é um K vezes uma função ao quadrado. Usando a regra da cadeia aqui, né, pessoal? Nós fazemos o quê? Esse 2 aqui vai vir para frente e ele vai ficar a equação que tem dentro vezes a derivada da equação que tem dentro. Tá? Então vai ficar como? O K já está ali na frente, esse 2 vem para frente, vai ficar a função que tem dentro, que é VGS menos VT, vezes a derivada do que tem dentro, em relação a VGS, que dá 1, né? Porque isso aqui é uma constante, vai dar 0, e esse aqui é a derivada de VGS em relação a VGS, que dá 1, né? Então vai ficar como se tivesse um 1zinho aqui, tá? Então só botando esse 2 para frente, fica numa forma melhor de visualizar. E essa equação a gente não tem que considerar ela num ponto quiescente. É um VGS quiescente ali que a gente tem que usar para calcular em cima daquele ponto de operação, ponto Q de operação. Então assim a gente calcula o GFS, que é o ganho lá para fazer a análise CA, ok? Então,
resumo, o modelo CC, pessoal, a gente vai calcular através dessa equação aqui, ó, né? A gente vai pegar a tensão VGS e vai aplicar na equação da corrente de dreno, tá? Do MOSFET, tá? E a análise CA a gente vai pegar a mesma coisa, vai ficar o GFS vezes o VGS, tá? Que é a equação do... o GF, pessoal, é a equação da derivada dessa equação, da equação da corrente do dreno no ponto de operação, tá? Então a gente vai pegar esse ponto de operação aqui, vai ver quanto que é a inclinação. Essa inclinação aqui é o GFS, tá? Que vai multiplicar só a parcela CA aqui, ó, né? Que vai entrar aqui, ó, e vai sair lá na corrente do dreno, que vai ser multiplicado por a resistência do dreno, que vai dar a tensão de saída. Então, essas aqui são as equações, pessoal, que a gente usa. Ela é muito semelhante ao JFET. Temos um RD aqui também, pessoal, tá? Que é a inclinação do VDS pelo ID, tá? Mesma coisa, pessoal, não mudou nada aqui, tá? A única coisa é que o ganho GFS aqui ele é calculado de uma maneira diferente, tá? Existem basicamente dois circuitos de polarização, então, para o amplificador com MOSFET intensificação, que é esse aqui, ó, com realimentação de dreno, tá? Realimentação de dreno, e a outra que é por divisor de tensão, tá? Lá no JFET nós tínhamos mais, nós tínhamos uma, inclusive, que tinha assim, ó, né? Não tinha esse resistor aqui, e tinha um resistor de source aqui. Nesse cara aqui não dá para fazer, porque se eu colocar isso aqui, ó, essa tensão aqui vai ficar negativa, né, em relação ao terra. E ela só, o MOSFET em intensificação ele só começa a funcionar acima de 3 volts. Então eu tenho que ficar sempre com tensão positiva. Então uma maneira é pegar essa tensão aqui, que vai ser positiva, digamos, metade da alimentação, né, 6 volts, e eu vim aplicar aqui, ó, tá? Daí eu vou ter possibilidade de colocar a tensão necessária para acionar esse transistor, ok? E essa outra configuração, essa aqui, pessoal, não tem flexibilidade nenhuma. Ela é bem difícil de fazer um projeto, tá? A gente não usa para projeto. A única que dá para fazer projeto é essa aqui, tá? Que daí eu posso escolher impedância de entrada, impedância de saída, ganho de tensão. Essa aqui tem bastante flexibilidade, tá? Nós não vamos ver análise CA, tá, pessoal? Só comentei. Vamos fazer apenas um exemplo aí de polarização CC para vocês verem como é que fica, tá? Então, um exemplo de polarização do MOSFET intensificação. Então, vamos fazer esse exemplo aqui, ó, tá? Muito simples. Isso aqui seria uma configuração com uma tensão alternada aqui na entrada e alimentar uma carga, tá? Então, quero só calcular os valores quiescentes, tá? Só fazer a polarização CC. Não quero calcular a impedância de entrada, saída, ganho, tensão, nada. Quem quiser se aprofundar nisso, o pessoal pega o Nachelski. Lá tem todo o procedimento. Vocês já viram o início ali, agora vocês podem se virar, tá? Não precisa, nós não vamos ver em aula e eu não vou cobrar também isso, tá? Porque senão tem muita coisa para ver na disciplina. Não tem por que a gente ver análise A de todos os transistores, tá? Beleza? Então aqui, ó, exemplo. Um exemplo assim de polarização CC talvez tenha na lista lá, tá? Mas não, no princípio na prova não vai cair. Então, MOSFET de intensificação, por exemplo, como é que eu faço para caracterizar esse MOSFET? Posso dar alguns parâmetros, por exemplo, o ID ON e um VGS ON e o VGS TH. E daí vocês calculam o K, tá? Como é que eu calculo o K? Primeiro eu tenho que saber um VT, né, que já está dado, né, que isso aqui tem no datasheet, tá? Tem no datasheet. Então, substituindo esse VT e esses dois parâmetros aqui, que é quando ele está ligado, né, VGS ON com 8 volts, eu vou ter 6 mili de corrente. Então, substituindo ali, isolando o K, eu tenho o valor de K, que vai dar em torno de 250 micro, tá? Então, essa aí é a corrente, o ganho K que a gente usa para fazer a polarização, tá? Então, fazendo o análise CC, os capacitores viram circuitos abertos, né? Eu fico assim, né? Fica sem o capacitor de entrada e sem o capacitor de entrada, sem o de saída, tá? E vou usar os parâmetros para fazer o cálculo, tá? A análise. Como eu não tenho corrente de gate, pessoal, não tenho corrente de gate por causa que aqui nós temos um capacitor, né? Que não deixa passar corrente. Então, eu tenho zero de corrente nesse resistor de RF, ok? Então, se não passa corrente, eu posso simplesmente eliminar ele, tá? Então, vai ficar simplesmente a tensão de dreno vai aparecer direto no gate. Então, o que eu vou fazer? Como o IG é igual a zero, então o VGS é igual ao VDQ, tá? Só que quem que é o VDQ? O VDQ é essa tensão aqui, né? Ele é o VCC menos a queda de tensão no resistor, que é RD e D. Então, esse VD aqui eu vou substituir na equação da corrente do dreno, tá? Então, aqui dentro eu vou substituir aquele cara lá. Então, onde é que está o VCC menos RD e D? Está aqui, né? Daí agora eu vou pegar e substituir os valores. Ó, o K é 250 micro, o VCC é 12 menos 2 KD menos 3 do VT, tá?
Então 12 menos 3 vai dar 9, né? Então é 9 menos 2KD. E vou elevar ao quadrado. Então aquele 9 ao quadrado vai dar 81. Esse cara aqui fica ao quadrado primeiro, menos 2 vezes o primeiro para o segundo, mais o quadrado do segundo, né? Então aqui vai ficar 2K ao quadrado, vai dar 4 mega. 2 vezes o 9 vezes o 2K vai dar 36K. Tá? Negativo, porque aqui tem um negativo. Multiplica esse cara aqui para dentro. Vai ficar uma equação de segundo grau aqui que eu tenho que resolver. Tá? Então, resolvendo essa equação aqui, vai dar uma corrente de 2,7 mili e uma de 7,2 mili. Tá? Daí a pergunta é, qual dessas duas correntes que eu utilizo na polarização? Tá? Porque aqui a gente não tem mais o EDSS, a gente não sabe qual corrente mínima ou máxima, a gente não tem uma restrição. Tá? Na verdade, a gente tem, né? A gente não pode colocar uma corrente que seja zero, né? Menor que zero, porque não tem como ter corrente menor que zero, porque a fonte é positiva, né? Vai ter corrente. Mas as duas são positivas, então qual das duas que eu vou pegar? Então o procedimento é o seguinte, eu vou pegar essa corrente e substituir aqui, ó, tá? E vamos ver a tensão do dreno. Essa tensão do dreno, pessoal, ela tem limites, tá? O VDQ, ele tem que estar entre 0 e VCC, tá? Tem que estar nesse limite, tá? Então vamos substituir ali, ó. Substituir a primeira de 2,7 mili e deu 6,4. Opa, tá entre os 0 e o 12. E a outra deu menos 2,495. Ou seja, uma tensão negativa. Tá? Então essa corrente aqui não pode ser. É uma corrente muito alta. Tá? Então o VDQ é maior que zero, então não posso pegar essa outra corrente. Então a corrente ideal certa é essa aqui. Tá? Essa corrente aqui e essa tensão. Ok, pessoal? Então é basicamente isso aí. Vou colocar um exercício desses aqui de MOSFET na lista, mas a princípio não cai em prova. Tá? Feito.